Graça e paz, queridos irmãos, amados ouvintes, nessa manhã de quarta-feira, 24 de abril de 2024. Hoje, nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 15. Os fariseus, os religiosos, os mestres da lei queriam pegar Jesus em uma falha de todo jeito. E eles observavam tudo o que eles faziam. Aqui neste capítulo nós vamos ver eles perguntando a Jesus por que os discípulos dele estavam transgredindo a tradição dos líderes religiosos. Por quê? Porque eles não estavam lavando as mãos antes de comer. A questão aqui não é uma questão sanitária, higiênica, é uma questão ritual, porque eles lavavam as mãos de uma maneira cerimonial antes de comer as coisas. E os discípulos de Jesus não faziam isso. E Jesus vai retrucar-lhes, vai responder-lhes com outra pergunta. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês, diz o versículo de número 3. A lei diz, honra teu pai e tua mãe, mas quem ama de seu pai ou mãe terá que ser executado. E ele vai explicar, vocês estão afirmando que alguém disser seu pai e sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, uma oferta dedicada a Deus, então ele não é obrigado a honrar o pai dessa maneira. E desse jeito, diz o versículo 6, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Os mestres da lei, eles colocavam as tradições acima da palavra de Deus, acima dos princípios da palavra de Deus. E esse era um erro muito comum entre eles. Nós vamos ver os discípulos de Jesus não cumprindo aquelas cerimônias, rituais, até porque o que aquilo apontava tinha chegado, que era Jesus Cristo. Aquilo não era mais necessário. Mas aqueles outros, os líderes religiosos, continuavam querendo que eles continuassem fazendo aquilo. Mas Jesus vai dizer o que estava acontecendo realmente. Ele os chama de hipócritas no versículo 7 e diz aquilo que Isaías já havia profetizado. Versículo 8: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nós vamos ver que Jesus deixa claro que aquele povo honrava Deus com os lábios, mas o coração estava longe. Esse é o verdadeiro sentido da religiosidade. Pessoas que professam uma coisa, mas vivem outra totalmente diferente. E aí, quando termina isso, Jesus chama as multidões para perto dele e fala: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso torna o homem impuro. Nem os discípulos entenderam o que Jesus tinha dito, tanto que no versículo 15 Pedro vai pedir: explica-nos a parábola, ou seja, essa questão do versículo 11 é uma parábola que Jesus diz, e aí Jesus explica para eles: vocês não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido, mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Jesus estava dizendo, o que entra não pode contaminar o homem, porque ele vai entrar, vai fazer a digestão e depois vai ser expelido, mas o que sai, o que vem do coração é o que realmente torna o homem impuro. E ele vai trazer uma lista aqui das coisas que saem de dentro do coração do homem: maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos e falsos testemunhos e calúnias. Isso é o que torna o homem impuro realmente. Infelizmente, os nossos corações, o coração do homem, por ser um coração pecaminoso, é dele que é produzido todo o mal, é dele que é produzido todas as coisas ruins. Não é aquilo que entra que vai contaminar. Claro que de uma forma sanitária, higiênica, sim, pode haver alguma contaminação, mas o sentido que Jesus está trazendo para nós aqui é dentro do contexto das cerimônias. Aqueles homens estavam apenas cerimonialmente fazendo aquelas coisas, mas o seu coração continuava ali na impureza, longe, longe, longe do Senhor. Que nós possamos nos achegar a Deus cada vez mais, para que Ele possa limpar os nossos corações e fazer com que todas essas coisas que também podem ser produzidas em nós sejam purificadas por Ele mesmo. Depois dali, Jesus vai para a região de Tiro e Sidom, uma região que não havia judeus, ou que tinha poucos judeus, uma região que não seguia aquelas leis judaicas ao pé da letra. E ali onde ele está, uma região onde tem uma mulher cananeia, ela chega ali e vai dizer para Jesus, pedir a Jesus: tem misericórdia, minha filha está endemoniada.
endemoniada e sofrendo muito, diz o versículo de número 22. Jesus vai dizer palavras duras para aquela mulher. Jesus vai dizer: eu fui enviada apenas às ovelhas perdidas de Israel, no versículo 24, e no versículo 26 ele diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus estava testando a fé daquela mulher, e aquela mulher, ela responde de uma maneira que deixa Jesus admirado: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não parava, ela queria algo de Jesus, sabia que Jesus podia fazer, a fama de Jesus já tinha chegado até aquelas bandas da terra, e ela queria que o milagre chegasse na casa dela. E ela insiste com isso, e isso faz com que Jesus, ele olhe para aquela mulher e diz: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E ali a filha dela foi curada naquele momento. Por outro lado, quando Jesus chega do outro lado ali, ele chega e uma grande multidão está com ela, e ali Jesus tem compaixão mais uma vez daquela multidão, versículo 32. E mais uma vez ele vai dizer que aquelas pessoas precisavam comer, e os discípulos, de uma maneira surpreendente, vão perguntar: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente, diz o versículo 33. Eu digo surpreendente porque, se nós nos lembrarmos, agora há pouco eles tinham visto Jesus multiplicar poucos pães e peixes e alimentar uma multidão de 5.000. Ali havia menos pessoas. E eles ainda não tinham entendido o milagre de Jesus. E Jesus pergunta mais uma vez o que eles têm, como da outra vez. Eles falam: nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Jesus manda eles se assentarem, ora aos céus, dá graças, parte o pão e distribui entre eles. E eles comem todos, se fartam, diz o versículo 37, e ainda sobram 7 cestos cheios de pedaços. Que coisa maravilhosa! E nós somos informados aqui claramente que 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram daquilo ali. Os milagres de Jesus não param. Os discípulos não percebem, mas que nossos corações estejam perceptíveis à voz do Senhor. Que não tenhamos corações endurecidos, que nossas bocas falem aquilo que o nosso coração está querendo, que é servir ao Senhor, glorificar a Ele e viver na presença dEle. Que você tenha um ótimo dia e a paz do Senhor!